Nós morávamos em uma megalópole. Papai trabalhava em um escritório, minha mãe era dona de casa e eu estava no ensino médio. Basicamente, éramos uma família comum. Muitas vezes comíamos hambúrguer no jantar. Para quem você está olhando? Essas são algumas pessoas ricas aleatórias. Nós estamos aqui. Quem me dera ter tanto dinheiro assim. Eu compraria um iate e construiria uma casa de campo enorme. Meu pai estava sempre babando pela riqueza dos outros. Mas não é disso que se trata essa história. Olá, eu sou a Zoe. Antes de começarmos, curta esse vídeo e se inscreva no canal Diário Privado. Sempre gostei de poesia. E por mais que eu adorasse ler poemas, eu gostava ainda mais de escrevê-los. Mas eu não conseguia me lembrar da última vez que tive a chance de ter um pouco de paz e sossego e escrever algo novo. Acontece que há um ano a mãe da minha melhor amiga, Irene, morreu. Irene sofreu muito com a perda dela. Desde então, comecei a passar todo o meu tempo livre com a minha amiga. Afinal, assim que ficou sozinha, ela imediatamente caiu em depressão. Fiquei muito preocupada com a Irene e fiz de tudo para animá-la. A ambulância chegou! Nós vamos te animar! Obrigada, Zoe. Não sei o que eu faria sem você. Eu só estava tentando ser uma boa amiga, mas com o tempo, algo deu errado e eu basicamente me tornei babá da Irene. Ela não conseguia passar nem um minuto sem mim. Ufa! Finalmente vou tomar um banho relaxante e escrever uma poesia. Zoe, estou triste. Preciso de você. Estou indo. Irene e eu fomos fazer compras, até que recebi uma ligação da minha mãe. Zoe, seu pai desmaiou e foi levado ao hospital. Ah não! Estou a caminho! Tive que deixar minha amiga e correr para o hospital. Papai estava deitado na enfermaria e mamãe segurava sua mão. Logo, um médico veio e explicou que meu pai tinha problemas cardíacos. Esses problemas provavelmente foram causados pelo estresse no trabalho e pela poluição do ar. Ele nos aconselhou a sair da casa por um tempo para que o papai pudesse se recuperar. Meus pais alugaram uma casa em uma pequena cidade chamada Silent Rock e então nos preparamos para nos mudar. A Irene quase teve um ataque de pânico quando descobriu. Zoe, por favor, não vá embora. É só por alguns meses. Isso é uma eternidade. Eu também não queria deixar minha amiga sozinha e até pensei em ficar na cidade com ela, mas meus pais não deixaram. Me desculpe, Zoe, mas vou ter que trabalhar agora. Então você terá que cuidar da casa e do seu pai. No final, tive que me mudar para Silent Rock com meus pais. Era um lugar tranquilo e bonito. Havia tão poucos habitantes lá que acabei sendo a única loira de toda a cidade. Acredita nisso? Por mais estranho que pareça, por algum motivo, meu pai exigiu que eu não contasse a ninguém nosso novo endereço. Sinceramente, a conexão em Silent Rock era tão ruim que eu tinha certeza que não conseguiria contar a ninguém onde eu estava, mesmo que eu quisesse. Meu celular se tornou praticamente inútil. Droga! É como se estivesse presa na Idade Média. Tive que escalar uma montanha alta para conseguir falar com a Irene. Era o único lugar com sinal de internet e celular. Mas chegar lá em cima não foi nada fácil. Mas devo dizer que valeu a pena. A vista da cidade lá de cima era deslumbrante. Eu fiquei sem palavras. Oi, Irene, como estão as coisas? Estou terrivelmente sozinha sem você. É como se você estivesse em outro planeta. Estou mais perto do que você imagina. Eu sabia que meu pai não queria que eu contasse a ninguém nosso novo endereço, mas acabei contando para a Irene mesmo assim. Prometo ligar para você todos os dias. Estarei esperando. Enquanto isso, minha mãe conseguiu um emprego em uma clínica veterinária local. Isso significava que eu tinha que fazer todo o trabalho doméstico e cuidar do meu pai sozinha. Eu não tinha tempo nem energia para o meu hobby, mas essa nem era a pior parte. Uma noite, minha mãe e eu fomos ao mercado e os moradores locais não paravam de nos olhar de canto. Eles desconfiavam de pessoas novas na cidade e nos chamavam de forasteiros. Ninguém se muda para cidades minúsculas como a nossa sem um bom motivo. Você tem razão. Forasteiros não passam de problemas. Lembra do que aconteceu há um ano? Nem me lembre. O que aconteceu há um ano? Eu estava morrendo de curiosidade, mas não pude perguntar para ninguém sobre isso porque não consegui fazer amigos. Meus novos colegas me evitavam como se eu fosse uma praga. Também havia duas garotas arrogantes, Lucy e Bárbara, que começaram a implicar comigo assim que cheguei. No entanto, eu sempre as enfrentava. Ei, Zoe, se perdeu no caminho para a escola hoje? Quê? Bem, seu cérebro é tão pequeno que você provavelmente tem a memória de um peixinho dourado. Sério? Isso foi o melhor que você conseguiu pensar? Tente de novo quando tiver um pouco de senso de humor. Até os professores e a diretora me tratavam mal e deixavam claro que nossa família não era bem-vinda na cidade. Cada dia na escola era uma batalha para mim. Um dia, meus pais e eu estávamos assistindo um filme tarde da noite, quando alguém bateu à nossa porta. Papai de repente ficou branco como papel e começou a entrar em pânico. Pessoal, para o porão, agora! E se alguém precisar da nossa ajuda? Não dei ouvidos ao papai e abri a porta.
Para minha surpresa, vi... Irene, o que você está fazendo aqui? Minha amiga começou a chorar e disse que não aguentava mais ficar sozinha. Então fugiu de casa e veio me ver. Posso ficar com vocês? Claro, entre. Tive que mentir e disse aos meus pais que o pai da Irene a tinha deixado ficar conosco. Papai ficou furioso quando descobriu que eu havia contado nosso novo endereço à minha amiga. Eu não entendi por que ele ficou tão bravo. Ele estava agindo de forma estranha ultimamente. Irene e eu passamos a noite no meu quarto e, de manhã, o pai dela veio levá-la de volta. Ele descobriu para onde sua filha havia fugido com base em seu histórico. Pai, por favor, posso ficar na casa da Zoe? Não, vamos para casa. Ele repreendeu a Irene por ter fugido e arrastou-a de volta para casa. Fiquei com pena da minha amiga, mas não pude fazer nada para ajudar, principalmente porque eu já tinha muito com que me preocupar. Lucy e Bárbara não me deixavam em paz. Na manhã seguinte, aquelas malucas não estavam tramando nada de bom novamente. Eu estava sentada na sala ao lado de um cara bonito, mas quieto, chamado Thomas. A certa altura, saí da sala de aula para pegar giz e, quando voltei, Lucy e Bárbara estavam trocando olhares. Elas pareciam terrivelmente desconfiadas. Fui procurar um lápis na minha mochila e mal consegui conter um grito de horror. Havia algo viscoso lá dentro. Eca! Um segundo depois, um sapo pulou da minha mochila e parou na mesa da professora. Zoe, isso é algum tipo de pegadinha? Vá para a sala de aula do diretor agora! Lucy e Bárbara caíram na gargalhada. Ficou claro quem estava por trás disso e contei à professora o que realmente aconteceu. Thomas estava sentado ao meu lado. Ele deve ter visto aquelas bruxas colocando o sapo na minha mochila, não é mesmo? Olhei para ele esperançosamente, mas para minha surpresa, ele se virou com indiferença. Não faço ideia do que você está falando. Ah, era assim então? Todo mundo estava conspirando contra mim. Thomas me irritou e eu o chamei de idiota sem coração. O diretor me puniu. Eu tive que começar a ficar depois das aulas para limpar o chão. Isso era tão injusto. Eu estava cansada de lidar com as valentonas da escola e de cuidar do meu pai. Ainda assim, eu subia a montanha todos os dias para ligar para a Irene. Um dia, minha amiga me contou que havia uma nova professora na escola dela. Aparentemente, elas se tornaram amigas rapidamente. A senhora Molly é tão legal. Ela gosta de Blackpink e eu adoro os looks dela. Eu nem me importo que ela esteja flertando com meu pai. Irene me enviou uma foto de sua professora enquanto conversávamos, mas a conexão estava tão ruim que se recusava a carregar. Vou dar uma olhada mais tarde, quando o sinal estiver melhor. Minha amiga ficou muito apegada à senhorita Molly. Para ser sincera, foi um alívio. Se ela tivesse outra pessoa em sua vida além de mim, eu não teria mais que ser a babá dela, sabe? Mais uma vez, tive que ficar na escola depois das aulas e esfregar o chão dos corredores como punição. Todo mundo odeia minha família só porque nos mudamos de uma cidade grande para cá. Não é justo. O senhor sem coração apareceu de repente do nada e disse que iria me ajudar. Quem é você? E o que você fez com o verdadeiro Thomas? Zoe, eu não sou idiota. É só que... Quer saber? Não importa. Me desculpe por não ter te defendido. Deixa eu te recompensar. Ele pegou um outro esfregão e começou a me ajudar. A certa altura, ele até fez um moonwalk até escorregar e cair no chão molhado. Conversamos e rimos enquanto trabalhávamos. Eu não esperava gostar do Thomas, mas eu gostei. Seu sorriso caloroso era capaz de derreter o gelo. Cuidar da casa e do papai estava consumindo cada vez mais meu tempo e energia cada dia. Eu não ligava para Irene há dias, mas naquela noite prometi a mim mesma que faria isso de um jeito ou de outro. Só vou deitar um minutinho. Mas eu estava tão exausta que adormeci antes mesmo da minha cabeça encostar no travesseiro. Quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi subir na montanha e ligar para Irene. Minha amiga explodiu comigo. Você se esqueceu de mim, sua traidora. Mas tanto faz. A senhorita Molly vai morar com a gente. Ela me entende e está sempre ao meu lado. Irene estava gritando tão alto que não consegui dizer uma palavra sequer. Quando ela desligou, voltei para casa e me sentei na varanda, infeliz. Oi, ficar triste em um dia tão lindo é um verdadeiro crime. Olhei para cima e vi o Thomas com uma vara de pescar nas mãos. Vamos pescar. Por que você não me conta o que está te incomodando? Contei a ele sobre a Irene no caminho para o lago. Thomas me olhou nos olhos e disse algo que eu realmente precisava ouvir. Zoe, você não deveria ser responsável pela felicidade da sua amiga. Encontre algum tempo para você. Eu balancei a cabeça e me senti corar. Logo chegamos ao lago. Ai meu Deus, era tão lindo lá. Pescamos, caminhamos e conversamos. Eu até consegui pegar um peixe com a ajuda do Thomas. Mas não foi nada digno de nota. Haha, não importa. Você terá mais sorte na próxima vez. De repente, senti uma onda de inspiração e escrevi um poema. Eu olhei para o Thomas e ele adorou. Nossa, você é tão talentosa, Zoe. Foi um dia mágico. Mas quando eu cheguei em casa, meu pai imediatamente estragou meu humor.
Ele gritou com a minha mãe e depois comigo por deixá-lo sozinho. Para ser honesta, eu suspeitava que ele tivesse se recuperado há algum tempo, mas tinha ficado tão acostumado a receber tratamento especial que não queria abrir mão disso. Na manhã seguinte, Thomas veio e disse que o festival anual na colheita aconteceria no centro da cidade naquela noite. Vou fazer compras na cidade grande aqui perto. Quer ir junto? Mas é claro que sim. Vamos! Entramos na caminhonete dele e pegamos a estrada. Eu aproveitei a companhia do Thomas, li poemas para ele e olhei a bela paisagem pela janela. Aquela viagem romântica seria algo que eu jamais esqueceria. Logo chegamos à cidade e compramos tudo o que precisávamos para a festa da colheita. E então recebi uma notificação de que a foto que a Irene havia me enviado finalmente havia baixado. A conexão lá era muito melhor do que Silent Rock. Thomas, espere um segundo. Quero ver a foto da futura... madraça da Irene. Ele olhou para a foto e ficou branco como a neve. Zoe, sua amiga está em perigo. Do que você está falando? E então, Thomas me contou o que aconteceu em Silent Rock há 1 ano. Era uma história sombria. Uma bela mulher se mudou para a cidade e rapidamente fez amizade com os habitantes locais. Enquanto todos se divertiam no centro da cidade durante a festa da colheita, ela entrou furtivamente em um monte de casas, roubou tudo que havia de valor e fugiu. Eventualmente, descobriram que ela era uma fugitiva e havia se mudado para Silent Rock para se esconder. Ela roubou o relógio que eu ganhei do meu avô. É por isso que todos nós estávamos sendo tão cautelosos com a sua família. Vocês também acharam que seríamos um problema. Espere, você está dizendo que a senhorita Molly é aquela criminosa? Sim, tenho certeza de que ela não está tramando nada de bom. Que desastre! Liguei para Irene e disse que sua gentil professora não era quem ela dizia ser. Mas a minha amiga era a maior fã da senhorita Molly e não acreditou em mim. Ah, a propósito, Zoe, uns caras apareceram aqui e nos perguntaram sobre a sua família. Eu dei a eles seu novo endereço. Bem, tchau. Eu não tinha ideia de quem eram esses caras. Tudo que me preocupava naquele momento era a segurança da Irene. Então arrastei o Thomas até a delegacia mais próxima. Mostramos aos policiais uma foto da senhorita Molly e dissemos onde encontrá-la. Bom trabalho, crianças! Estamos procurando por ela há séculos. Ela não vai fugir dessa vez. Thomas e eu entramos em sua caminhonete e voltamos para Silent Rock. Eu estava muito preocupada. E se ela machucar a Irene? Talvez devêssemos ir até a casa dela. Zoe, fizemos tudo o que podíamos. Deixe o resto para a polícia. Às vezes, você precisa parar de tentar ajudar os outros e pensar em si mesma. Tem sido uma coisa atrás da outra. A doença do papai, a mudança para uma nova cidade, a nossa briga. Obrigada por tudo que você fez, Thomas. É como se você fosse meu guarda-chuva em um dia chuvoso. Ele ficou vermelho como uma lagosta e meu coração começou a bater forte. Quando voltamos para a cidade, já estava escuro e o festival estava a todo vapor. Todos estavam lá, até meus pais. Fiquei feliz em ver a mamãe se divertindo com nossos vizinhos. Bárbara e Lucy de repente vieram até mim. Fiquei tensa, mas para minha surpresa, elas se desculparam por terem implicado comigo. Achamos que a nova garota seria um problema, mas estávamos erradas sobre você. Eu não queria guardar rancor delas e as perdoei por tudo. E então, Thomas me girou em uma dança sob o céu estrelado. E estávamos tão perto que nossos lábios quase se tocaram. Mas então ouvi vozes altas e reconheci uma delas. Com licença, Thomas, eu já volto. Como pensei, papai estava no meio da multidão criticando o festival. Aparentemente, o ponche não estava doce o suficiente e a música estava chata. Senti vergonha dele e o repreendi como se ele fosse uma criança sem educação. Pare de agir como um rei. Respeite os habitantes locais. Então, de repente me lembrei que alguns caras estavam nos procurando e perguntei ao meu pai se ele sabia quem poderia ser. Antes que ele pudesse me responder, notamos alguns caras estranhos andando no meio da multidão. Eles claramente não eram locais e pareciam perigosos. Droga, eles nos encontraram. Papai agarrou minha mãe e eu e nos arrastou para casa. Pessoal, vamos embora. Vamos, corram. Não preciso nem dizer que minha mãe e eu ficamos sem palavras. Pai, você correu rápido demais para alguém com problema cardíaco. Não vou me mexer até você explicar o que está acontecendo. Papai não teve escolha a não ser admitir que estava perfeitamente saudável. Ele só precisava sumir por um tempo. Ele pediu a um amigo médico que dissesse que ele estava doente, para que minha mãe e eu não fizéssemos perguntas. Mamãe e eu trocamos olhares chocados, e papai desceu ao nosso porão e voltou alguns minutos depois com uma sacola cheia de dinheiro. Eu ainda estava olhando para ele, sem palavras, quando aqueles caras invadiram nossa casa. Acontece que meu pai havia roubado o dinheiro daqueles criminosos. Eu sabia que ele sonhava em ser rico, mas ele claramente ultrapassou todos os limites. Agora eu sabia porque ele decidiu se esconder em uma cidade tão pequena. Papai nos agarrou novamente e nos arrastou em direção à janela.
Vamos fugir. Esse dinheiro é nossa porta para uma vida melhor. Estava tudo acontecendo rapidamente, mas então minha mãe empurrou o papai, pegou a sacola com o dinheiro e entregou aos bandidos. Não sei quem vocês são, mas perdoem meu marido idiota. Acho que isso é de vocês. Eles contaram as notas e sorriram para o papai, que estava encolhido no canto da sala. Íamos dar uma lição nele, mas já que recuperamos o dinheiro, nosso trabalho aqui está concluído. Eles foram embora e meu pai ficou louco. O que você fez? Nunca mais teríamos que trabalhar se ficássemos com esse dinheiro. Suas palavras fizeram meu sangue ferver e eu defendi minha mãe. E passar a vida inteira fugindo? Não, obrigada. Pai, como você pôde arriscar a segurança da sua família por ganância? Passamos o resto da noite discutindo e, logo depois disso, minha mãe se divorciou do meu pai. Eu a apoiei totalmente. Mamãe e eu nos despedimos de Silent Rock e voltamos para minha cidade natal. Para nosso horror, descobrimos que o papai nos deixou com dívidas enormes lá. Zoe, talvez devêssemos vender o apartamento. Pagaremos as dívidas e ainda teremos dinheiro suficiente para comprar uma casinha em Silent Rock. Eu fui totalmente a favor. Afinal, eu amava aquela cidade aconchegante e as pessoas que moravam nela com todo o meu coração. Antes de nos mudarmos, fui até a casa da Irene para fazer as pazes com ela e perguntar o que aconteceu com a senhorita Molly. Acontece que a polícia conseguiu prender aquela bruxa. Ela ia nos roubar, acredita? Obrigada por nos fazer ver a verdade e por ficar ao meu lado depois que minha mãe morreu. Foi um momento difícil para mim, mas agora estou fazendo terapia e estou pronta para seguir em frente. Abracei minha amiga e disse que ela deveria nos visitar nos feriados. E então, eu vi algo familiar na mesa da cabeceira dela. Irene, onde você conseguiu isso? Caiu da bolsa da senhorita Molly. Você se importa se eu pegar? Ele pertence a um homem muito bom. Claro, sem problemas. Me despedi da Irene. Logo, mamãe e eu organizamos uma festa para inaugurar nossa nova casa e convidamos todos os nossos novos vizinhos. Eu não sabia de que flores você gostava, então eu comprei um cacto. Que gentileza sua! Eu trouxe algo para você também. Entreguei ao Thomas o relógio de seu avô. Foi isso que a senhorita Molly deixou cair na casa da Irene. Thomas olhou para mim com estrelas nos olhos e então ele me beijou. Fechei os olhos e aproveitei aquele momento mágico. Mamãe e eu estamos muito felizes em Silent Rock. Este lugar se tornou minha casa e me trouxe muita inspiração. E você? O que te inspira? Me conte nos comentários abaixo. Você pode ler um dos seus novos poemas para mim? Claro!